Imagine acordar um dia e descobrir que todo o dinheiro que você guardou durante anos simplesmente não compra mais nada. Não porque você gastou, não porque alguém roubou, mas porque o próprio sistema decidiu que aquele pedaço de papel agora vale quase zero. Parece exagero, mas isso já aconteceu várias vezes na história. Em alguns casos, uma pessoa podia sair de casa com um salário inteiro no bolso e voltar com apenas um pão. O estranho é que, nesses mesmos momentos de colapso, algumas pessoas não apenas sobreviveram, como preservaram riqueza. E a pergunta incômoda é: por quê? Para entender isso, precisamos começar com uma distinção simples que quase ninguém faz. Existe a riqueza de papel e existe a riqueza real. A riqueza de papel é tudo aquilo que depende de confiança no sistema: dinheiro, títulos, promessas financeiras, números em uma tela. Já a riqueza real é aquilo que continua tendo utilidade mesmo se o sistema parar de funcionar amanhã. Essa diferença parece filosófica, mas durante crises econômicas ela se torna brutalmente prática, porque quando a confiança desaparece, o que sobra não são promessas, é utilidade. Olhe para o caso recente da Argentina. Em 2023, a inflação anual do país ultrapassou 200%. Em 2024, ainda ficou em impressionantes 117,8% ao ano, uma das mais altas do planeta. Isso significa que, em média, os preços mais que dobraram em um único ano. Em momentos assim, o dinheiro perde valor mais rápido do que as pessoas conseguem ganhar. O resultado é uma corrida desesperada: gastar antes que o preço suba de novo, comprar qualquer coisa que não seja moeda, geladeiras, carros, cimento, comida, porque o papel está evaporando. E quando uma moeda começa a evaporar, algo curioso acontece. A economia não desaparece, ela muda de forma. Mercados paralelos surgem, pessoas começam a negociar diretamente bens e serviços. Em momentos extremos, até o escambo volta. Durante crises econômicas profundas, não é raro ver pessoas trocando consertos mecânicos por comida, serviços médicos por moradia ou produtos agrícolas por combustível. O sistema financeiro pode travar, mas as necessidades humanas continuam exatamente as mesmas. Isso explica por que, historicamente, um dos ativos mais resilientes em colapsos econômicos é algo extremamente simples: terra produtiva. Terra que produz comida. Durante a hiperinflação alemã da década de 1920, agricultores estavam entre os poucos grupos que conseguiram preservar poder de compra. A lógica é brutalmente simples: dinheiro depende de confiança, comida depende de biologia, e biologia não entra em recessão. Outro ativo que aparece repetidamente nesses momentos é o ouro físico, e aqui existe um detalhe importante: físico. Não um certificado, não um contrato, não um número em uma corretora, mas o metal em si. O ouro tem algo raro na história econômica. Ele não depende de um governo específico, ele não depende de um banco específico, ele não depende de uma moeda específica. Há mais de 5.000 anos, civilizações completamente diferentes decidiram que aquele metal amarelo tinha valor. Isso não significa que ele é mágico, significa apenas que ele é universalmente reconhecido. Mas talvez o ativo mais interessante durante crises não seja um objeto, seja uma característica de certos negócios, o chamado poder de precificação. Algumas empresas conseguem aumentar preços sem perder clientes. Pense em coisas que as pessoas simplesmente não podem deixar de usar: energia, água, alimentos básicos, serviços de saúde. Quando o custo de tudo sobe, essas empresas conseguem repassar o aumento, não porque são vilãs, mas porque a demanda por aquilo não desaparece. Você pode adiar a compra de um celular novo, mas não pode adiar comer. Outro mecanismo de sobrevivência econômica aparece quando as pessoas começam a buscar refúgio em moedas mais estáveis. Em diversos países que enfrentaram crises cambiais, a população rapidamente passou a usar moedas estrangeiras para preservar valor. Dólar, franco suíço ou euro passaram a circular paralelamente à moeda local. Isso acontece porque, em momentos de desconfiança extrema, as pessoas procuram qualquer referência externa que pareça mais estável que o próprio sistema doméstico. Algo parecido acontece com imóveis: casas, apartamentos, prédios comerciais. Durante períodos de inflação alta, o custo de construir sobe junto com os preços de materiais e mão de obra. Isso faz com que o valor de reposição desses imóveis também aumente.
Ao mesmo tempo, eles oferecem algo básico: abrigo. Diferente de muitos ativos financeiros, um imóvel continua sendo útil independentemente do que acontece com a moeda. Mas existe um tipo de ativo que costuma passar despercebido nessas discussões, e talvez seja o mais importante de todos: habilidades. Capital humano. Saber consertar um motor, instalar um sistema elétrico, plantar, construir, curar, programar, cozinhar. Em tempos de instabilidade econômica, essas habilidades são apenas profissões. Em tempos de colapso, elas se transformam em moeda, porque são coisas que ninguém pode imprimir, ninguém pode inflacionar e ninguém pode confiscar. E aqui aparece uma das ironias mais interessantes da história econômica. Em períodos normais, as economias modernas valorizam estruturas complexas, cargos burocráticos, sistemas financeiros gigantescos. Mas quando crises profundas acontecem, a hierarquia de valor muda rapidamente. Profissões práticas e técnicas se tornam extremamente valiosas. Pessoas capazes de produzir, reparar ou construir coisas reais passam a ter uma vantagem enorme. Tudo isso leva a uma conclusão desconfortável. Diversificação talvez não seja apenas ter vários ativos financeiros diferentes. Talvez seja algo mais profundo. Talvez seja possuir coisas que continuam úteis, mesmo se o sistema inteiro precisar ser reinventado. Porque crises econômicas raramente avisam quando vão chegar. E quando chegam, normalmente a janela para reagir já está fechada. No final das contas, a pergunta não é apenas quanto dinheiro uma pessoa tem. A pergunta mais importante talvez seja outra: quanto dessa riqueza realmente existe fora de uma tela? Quanto dela continuaria funcionando se amanhã os números simplesmente parassem de significar alguma coisa? Porque a história econômica mostra uma coisa curiosa. Quando o dinheiro de papel entra em colapso, o mundo não acaba, ele apenas revela o que sempre teve valor de verdade. E talvez a questão mais inquietante não seja se isso pode acontecer. A história mostra que já aconteceu muitas vezes. A verdadeira pergunta é outra: se um sistema financeiro moderno realmente começasse a falhar, quantas pessoas perceberiam a diferença entre riqueza real e riqueza imaginária antes que fosse tarde demais? Se você gosta de explorar o lado oculto da economia, das grandes decisões e das forças que moldam o futuro, se inscreva no canal Lado B do Futuro, porque entender o sistema às vezes é a única forma de não ser surpreendido por ele.